E aí, bonito e bonita, tudo bem com vocês? Vamos lá para a nossa semana Enem. Olha só, vou largar para vocês aqui 3 vídeos especiais com revisão segunda, terça e quarta. E quinta-feira para fechar com chave de ouro, live ao vivo, com todo o conteúdo possível, todas as dicas sobre linguagens no Enem. Então ainda não me segue? Ativa já aí as notificações para continuar estudando comigo, seja para uma prova específica ou para o português do nosso cotidiano, certo? Então bora lá! E é claro que eu vou deixar salvo aqui para vocês o primeiro vídeo falando sobre o que é a base da prova de linguagens, que é tipologia e gênero textual. Por que é a base? Porque nós temos no Enem muitos textos, praticamente um por questão em linguagens. É muito raro ter 2 questões para o mesmo texto, e cada texto é um gênero textual. Então abrange muito. É claro que as questões vão variar sobre a tipologia, sobre o próprio gênero, características, objetivo sociocomunicativo ou alguns conteúdos específicos. Mas o certo é que vocês terão um texto base para cada questão. Então não pode esquecer o seguinte: tipologia, bonitos, tá? Tipo, tipologia, tá? Sequência tipológica, tudo isso são sinônimos. Nada mais é do que a estrutura do texto. É a parte fixa do texto, tá? Por isso que nós temos 6 básicas. Então, o que é uma tipologia narrativa? O foco está na ação. Eu tenho personagem, local, tempo, o enredo, desenvolvimento desse enredo narrador. O que é argumentação? Defesa de um ponto de vista. Então, tenho tese, tenho argumentos, tenho conclusão. O que vai ser exposição? Expõe conceitos. Então, eu tenho afirmações, sem histórias e sem opiniões. Descrição, descrever. Então, eu vou utilizar adjetivos, comparações, metáforas, substantivos para descrever um objeto, uma cena, um ser e assim sucessivamente. Injunção, ordens, pedidos. Então, eu tenho verbo no imperativo, eu tenho vocativo. E predição, ideia de prever. Então, característica fixa básica, verbo no futuro, certo? Tenho essas 6 principais. Delas, nós vamos criar os gêneros textuais, que nada mais são os nossos textos. E aí é uma quantidade infinita, porque conforme o suporte vai surgindo na sociedade, novos gêneros textuais vão surgindo. Então, tínhamos primeiro só a fala, depois a publicação impressa, e aí eu tenho o livro, eu tenho o jornal, mas depois veio a internet, e aí novos gêneros surgiram, como o blog, como o e-mail, como as publicações em redes sociais e assim sucessivamente. Então, aqui na tela, quem quiser ir parou, deu o print, justamente o que? Eu tenho aqui a tipologia e ao lado vários exemplos de gêneros textuais que partem dessa tipologia. Então, na narração, tem romance, tem novela, crônica, biografia, diário, etc. E assim sucessivamente eu fiz aqui para vocês, tá? Bom, mas prof, se eu tenho tantos gêneros da mesma tipologia, como eu diferencio os gêneros? Pelo objetivo sociocomunicativo, ou seja, o que esse gênero quer dizer para vocês, como ele quer atingir o seu receptor. É para informar, é para entreter, é para ensinar algo, e assim sucessivamente. Vocês vão entender isso a partir do contexto de produção do texto, a fonte em que ele foi retirado, quem é esse receptor, é escrito em linguagem verbal, não verbal, é formal, é informal. Todos esses aspectos que compõem a produção do gênero de vocês irão falar sobre o objetivo sociocomunicativo dele, certo? E é interessante que vocês conheçam alguns, como os que estão aí em exemplo para vocês. E, para ser uma revisão um pouco mais pontual e falarmos de tudo um pouco, separei para vocês 2 questões. Bora lá! Machado de Assis. Joaquim Maria Machado de Assis, cronista, contista, dramaturgo, jornalista, poeta, novelista, romancista, crítico e ensaísta. Nasceu na cidade do Rio de Janeiro em 21 de junho de 1839, filho de um operário mestiço de negro e português, Francisco José de Assis e Dona Maria Leopoldina Machado de Assis, aquele que viria a tornar-se o maior escritor do país e um mestre da língua portuguesa. Perde a mãe muito cedo e é criado pela madrasta, Maria Inês, também mulata, que se dedica ao menino e o matricula na escola pública, única que frequentou o autodidata Machado de Assis.
Considerando seus conhecimentos sobre gêneros textuais, o texto citado constitui-se de fatos ficcionais relacionados a outros de caráter realista? Estou falando de uma pessoa, tá? Então, dificilmente vamos ter aqui ficção, porque é sobre o escritor e não do que ele escreve. Representações generalizadas acerca da vida de membros da sociedade por seus trabalhos e vida cotidiana. Não está generalizado, estamos falando de uma pessoa, Joaquim Maria Machado de Assis, tá? Explicações da vida de um renomado escritor, com estrutura argumentativa destacando como tema seus principais feitos. Nós temos aqui algo relacionado à narração da vida de uma pessoa, quem ele era, quando nasceu, né, onde estudou. Então não tem estrutura argumentativa. A primeira parte, explicações da vida de um renomado escritor, ok, mas não é argumentativo. Então tira a resposta. Alternativa. Questões controversas e fatos diversos da vida de personalidade histórica, ressaltando sua intimidade familiar em detrimento de seus feitos públicos. Não tem aqui questões controversas ainda, está apresentando quem ele foi, filho de quem é. Não posso dizer fatos diversos porque não tem diferentes ações. Tem o que ele foi, né, quando nasceu, onde estudou. Então, essas questões controversas aqui fica muito abrangente. Chegamos à apresentação da vida de uma personalidade, ok, organizada sobretudo pela ordem tipológica da narração, com estilo marcado por linguagem objetiva. É isso aí, bonitos, tá? Letra E é a nossa resposta correta, porque nós temos um trecho de um texto que lembra uma biografia. Então eu tenho um famoso, que é o escritor, falo brevemente sobre tudo que ele foi e volto para o início da história. Quando nasceu, filho de quem, e assim sucessivamente vai seguir essa biografia. Então, por isso, letra E de especial, certo? Temos aí nosso segundo texto. No tradicional concurso de Miss, as candidatas apresentaram dados de feminicídio, abuso sexual e estupro no país. No lugar das medalhas de altura, peso, busto, cintura e quadril, no lugar das medidas de altura, peso, busto, cintura e quadril, dados da violência contra as mulheres no Peru. Foi assim que as 23 candidatas ao Miss Peru 2017 protestaram contra os altos índices de feminicídio e abuso sexual no país no tradicional desfile em trajes de banho. O tom político, porém, marcou a atração desde o começo. Logo no início, quando as peruanas se apresentaram uma a uma, denunciaram os abusos morais e físicos, a exploração sexual, o assédio, entre outros crimes contra as mulheres. Disponível em cartacapital.com.br. Sempre interessante cuidar a fonte do texto, tá? Por ser Carta Capital, já percebemos aqui que é uma revista, que vai utilizar uma linguagem formal e assim sucessivamente. Quanto à materialização da linguagem, materialização, né? Como se transforma em material, traz algo concreto para nós. A apresentação de dados relativos à violência contra a mulher faz o que nesse texto? Materializa como? Configura uma discussão sobre os altos índices de abuso físico contra as peruanas? Os dados não é só sobre o físico, tá? Morais e físicos denunciam esses abusos. Então, não é só físico. A apresentação desses dados propõe um novo formato no enredo dos concursos? Não, né? Este concurso, elas escolheram fazer isso, mas não é que o dado mudou o concurso. A apresentação desses dados condena o rigor estético exigido pelos concursos? Não, não tem nada de condenação. A apresentação dos dados recupera informações sensacionalistas a respeito desse tema? Não. A apresentação de dados subverte a função social da fala das candidatas a Miss. Subverte porque traz algo diferente do que se era esperado para um concurso de Miss. Então, por isso, a nossa alternativa correta será a letra E. O que eu quero chamar a atenção de vocês aqui? Observaram que, por exemplo, antes de ler cada alternativa, eu sempre voltei um trechinho aqui do enunciado? Tá? Isso é bacana de ser feito justamente para vocês não perderem o time do que vai ser a resposta. Por quê?
No Enem, o que eu mais escuto é: poxa, professora, eu fiquei em dúvida entre duas alternativas e marquei errada. Sempre tem duas alternativas corretas no enunciado na questão do Enem. Por quê? Porque uma alternativa, na verdade, é uma informação correta sobre o texto, mas não responde ao enunciado. Então, na verdade, só temos de fato um gabarito, uma resposta correta, porque é a informação que responde o que está sendo pedido. Por isso, eu sempre volto ali no enunciado, certo? Bom, bonitos, esse foi o nosso primeiro vídeo da revisão Enem. Está aí na tela as minhas redes sociais. Já ativa as notificações aqui e continuem comigo nessa revisão.